Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 9. Diz o texto: disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, ilumina as nossas mentes para compreender e que ela frutifique em nosso coração, esta palavra frutifique em nosso coração para andarmos contigo em todos os momentos, momentos fáceis e os momentos mais desconfortáveis também. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel capítulo 3, versículos 9 a 18. Esse texto, meus irmãos e minhas irmãs, mostra a fé e a coragem destes 3 jovens judeus que são mencionados aqui nesta passagem. Esses 3 jovens judeus, mais Daniel, foram levados de Judá, do reino de Judá, para o exílio na Babilônia. No primeiro capítulo, os 4 jovens aparecem. Na verdade, quando eles estão sendo levados, o texto diz lá no capítulo 1, verso 3, que o Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, foi convocado pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para trazer alguns dos jovens de Israel, alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, da linhagem dos nobres. Para quê? Para que esses jovens, sem defeito, de boa aparência, instruídos na sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, assistissem no palácio do rei, e eles fossem ensinados acerca da cultura da Babilônia e da língua dos babilônicos. Então, no capítulo 1 menciona esses 4 jovens sendo retirados de Judá, do reino de Judá, e levados para a Babilônia. No capítulo 2, o protagonismo é todo de Daniel. Daniel, ele revela o sonho de Nabucodonosor e o interpreta. No capítulo 3, aparecem agora os 3 amigos de Daniel: Ananias,
Misael e Azarias, só que com os nomes babilônicos. Eu já vou, inclusive, dizer o que significa estes nomes, né? No capítulo 4, o protagonismo de volta para Daniel. Ele interpreta um outro sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 5, ele interpreta uma escrita na parede do rei Belsassar, que é filho ou neto de Nabucodonosor. Eu creio que seja neto de Nabucodonosor. Capítulo 6 é aquela famosa passagem que nós conhecemos, Daniel na cova dos leões. Capítulo 7 em diante são visões que Daniel tem, e ele recebe a interpretação dessas visões dadas por Deus através do anjo Gabriel. Então, eu fiz uma síntese, na verdade, do livro de Daniel para vocês. Aqui, neste capítulo 3, o protagonismo melhor dizendo, dos 3 amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, como eles são chamados lá no versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os nomes deles em hebraico têm um significado muito interessante. Ananias, por exemplo, você já sabe qual é o significado do seu nome? Eu não gostava do meu nome, mas quando eu soube o significado do meu nome, eu passei a gostar, porque Ismael é aquele a quem Deus ouve, filho de Agar. Ia morrer, ela orou a Deus, Deus ouviu a oração da sua mãe, salvou Agar e o seu filho Ismael. Ismael se tornou o príncipe, o rei do povo árabe. É outro Ismael, viu, Arthur? Não precisa ficar olhando assim assustado, é outro. É um povo que está sempre em luta contra a linhagem lá de Isaac, que é a linhagem de Israel. Mas, enfim, até hoje isso persiste, né? Mas Ananias significa Deus, ou melhor, Jeová é misericordioso. O nome de Ananias, como foi mostrado aqui, né, é Sadraque. Sadraque significa comandado por Acu. Acu é o Deus Lua, Deus caldeu, Deus Lua, controlado por Acu. Misael, que era o nome hebraico, quem é como Deus? Mesaque é como ele passou a ser chamado lá na Babilônia. Quem é como Acu? O Deus Lua. E Azarias significa Jeová é o meu socorro. Olha que nomes, os significados belíssimos, né? Jeová é misericordioso, quem é como Deus? Jeová agora é meu socorro. E Abidnego, servo de Nego, o Deus Sol. Esses jovens foram levados para a Babilônia e iniciaram com eles um processo para que eles fossem integrados à religião e à cultura babilônica. Eles foram retirados, interessante, eles foram retirados e provavelmente eles eram adolescentes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, adolescentes. Eles foram retirados da família, dos amigos, da cidade, do país, para serem servos do rei da Babilônia, para serem serviçais no palácio do rei, para servirem ao império babilônico. Eles foram convocados, na verdade, eram servos, né, no exato sentido da palavra, do significado de ser servo, para servir aos executores da sua família. Você consegue imaginar isso? Jovens adolescentes retirados do seu contexto, seus pais, seus amigos mortos por aqueles que eles deveriam agora servir. Por isso, quando a gente lê o livro de Daniel, impressiona as convicções desses jovens, mesmo em situação tão desfavorável. E eu quero dizer uma coisa para vocês, em relação à qualidade da nossa fé, ou em relação à profundidade da fé, de um modo geral, eu tenho percebido que isso independe da experiência ou da idade. Porque eu já vi crianças pequenas, 5, 6, 7 anos, trazerem os seus pais para a igreja.
Eu já vi jovens adolescentes dizerem não aos seus amigos, às suas amigas, que convidavam para fazer coisas que eles sabiam, os afastariam de Deus. Eu convivo e convivi com adolescentes assim. Então, olha, não me impressiona a idade da pessoa, a experiência dela, não é? A fé, quando Deus coloca essa fé no coração de alguém, independentemente das circunstâncias, essa pessoa revela a sua fé em momentos os mais desfavoráveis. Então esse capítulo 3, na verdade, Nabucodonosor fez 3 ataques ao reino de Judá. No primeiro ataque levou alguns exilados e esses 4 jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Levou os 4 jovens. E no segundo ataque, o primeiro ataque foi em 605 a.C., no segundo ataque em 597 a.C., levou 10.000 exilados, e juntamente com esses 10.000 exilados, o profeta Ezequiel. Vocês sabiam que o profeta Ezequiel escreveu seu livro lá no exílio, na Babilônia? Porque ele foi levado em 597 a.C. E em 586, o ataque decisivo de Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo. A gente sabe que, na medida em que o tempo vai se aproximando do nascimento de Cristo, vai diminuindo, né? Então, 3 datas importantes dos 3 ataques de Nabucodonosor: 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Mas o importante é que nesse texto, ele narra a coragem desses jovens judeus que não abriram mão da sua convicção, ainda que pressionados pelo homem mais poderoso, mais temido da sua época, o rei Nabucodonosor, o rei do Império Babilônico. Só para a gente ter uma noção do poder de Nabucodonosor, e esses jovens não se intimidaram. O rei Nabucodonosor, o poder dele é uma soma dos poderes de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Vladimir Putin, presidente da Rússia, e Xi Jinping, líder da China. Somos 3, é o poder do Nabucodonosor. Era o rei que dominava o mundo da época. E ainda assim, eles não se sentiram intimidados diante desse rei. Vamos entrar no que aconteceu, do que eu estou falando, né? Nabucodonosor, aqui o capítulo 3 do livro de Daniel, ele narra que Nabucodonosor, no auge da sua vaidade, da sua arrogância, dominado por um sentimento de megalomania. Você sabe o que é uma megalomania? Esse sentimento de grandeza. O caso de Nabucodonosor é um sentimento de grandeza sem igual. Ele resolveu construir uma estátua da sua imagem, 30 metros, toda de ouro, 30 metros de altura, por 3 metros de largura. 30 metros de altura é imponente, né? Acho que dá um prédio de 9 andares. É isso, Caetano? Você que manja de edificações? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Um prédio de 9 andares. Era meio assimétrica essa. Acho que faltou ouro, né? Porque a largura era só de 3 metros, coisa muito alta. 3 metros é pouco, né, para 30 metros de altura, eu acho, pelo menos, fica meio assimétrico. Mas o que é importante é que ele construiu essa imagem de ouro de si próprio e convocou as autoridades do Estado para virem a uma cerimônia de consagração da imagem. Na verdade, era uma cerimônia religiosa, uma cerimônia de adoração à imagem do rei. A gente sabe que há países em que o seu líder, ele constrói imagens, né? Estátuas nas praças, tem fotos dele, quadros dele, não só nas repartições públicas, mas nas casas das pessoas, é ordenado. Há países que isso acontece. Então, atualmente, esse tipo de coisa, ela é mais antiga do que nós imaginamos, não é? Como a gente vê aqui
no caso de Nabucodonosor. Mas como seria a condução dessa cerimônia religiosa de adoração da imagem do rei? Nabucodonosor, ele formou uma grande orquestra, e ao som, quando a música dessa orquestra tocasse, todos deveriam se ajoelhar, se prostrar e adorar a imagem do rei. E aqueles que não fizessem seriam lançados numa grande fornalha. Capítulo 3, verso 5 diz exatamente isso. É bom reforçar só essa parte. No momento em que ouvides o som da trombeta, olha a quantidade de instrumentos: o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música. Ó, Marcos, se a gente tivesse um grupo de louvor assim, hein? Cheio de instrumentos, instrumentistas. Quando essa orquestra tocar, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E o texto diz: qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E o que aconteceu? Os 3 jovens judeus, persuadidos por sua fé, persuadidos no seu coração por sua fé, uma fé que adora somente o Deus Criador, o Deus Redentor, o Deus sustentador de todas as coisas, eles não se prostraram e não adoraram a imagem. Obviamente, eles foram denunciados, né? Eu já vi isso em alguns momentos, né? Há pessoas que não suportam ver o caráter íntegro de outras. Quando algumas pessoas agem revelando um elevado caráter moral, consistente com a sua vida, essa pessoa, via de regra, ela encontra oposição. As pessoas não suportam ver pessoas que ajam de uma maneira correta. Então, esses jovens, todo mundo estava vendo o absurdo daquela situação, daquela cerimônia. Todo mundo estava percebendo. Mas somente 3 jovens decidiram não se prostrar diante da imagem, não adorá-la. E ainda assim eles foram denunciados. O texto diz que Nabucodonosor ficou irado, furioso com a atitude daqueles jovens, mas ainda assim deu a eles a chance de publicamente reconsiderarem. Olha, vamos começar tudo de novo, vem aqui na frente. Ficaram expostos diante do rei, diante de todo mundo. Vem aqui na frente, começar tudo de novo. A música vai tocar, e quando a música tocar, eu quero que vocês se ajoelhem e adorem a imagem, para todo mundo ver. Aí a resposta deles, para mim, particularmente, é uma declaração de fé que revela consistência, que revela maturidade. Jovens adolescentes, com uma declaração de fé deste porte. Para mim, é a declaração. Nós lemos a declaração de fé de Pedro, lá em João capítulo 6, Paulo em Romanos capítulo 10 também faz uma declaração de fé. Há outras declarações de fé nas Escrituras, mas num contexto tão desfavorável. E com a compreensão que esses jovens revelam, com a profundidade de fé que esses jovens revelam, para mim, particularmente, é a declaração que mais me impressiona. Porque eles disseram assim, quando o rei propôs, né, que eles se prostrassem publicamente diante de todos, eles disseram assim, olha que interessante, verso 17: Rei, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa declaração de fé, ela é impressionante, porque eles afirmam, eles reconhecem, primeiro, que Deus tinha poder para salvá-los.
eles usam a palavra Elohim aqui, Deus grandioso. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim, o Deus grandioso, que tem poder, que é majestoso. Eles sabiam que Deus poderia livrá-los, porém eles se colocam como servos. Eles dizem assim: se Ele quiser, se for da vontade dEle nos livrar, nós seremos libertos. Se não for, então veja, eles não sabiam qual era a vontade de Deus e estavam dispostos a seguirem em frente, entregando suas próprias vidas. Ou seja, seu bem-estar não era critério de obediência. Eles estavam dispostos a obedecer até a morte. Isso é muito significativo, principalmente nos dias atuais, em que o evangelismo atual encoraja as pessoas a virem a Deus, a servirem a Deus, em troca de benefícios terrenos. Não é assim? Os sermões mais ouvidos, vistos na internet, são aqueles sermões: Deus vai lhe abençoar, Deus quer lhe abençoar, Deus tem planos abençoadores para a sua vida, seja servo de Deus e você será abençoado. Claro que tem verdade nisso, né? Mas a ênfase é só na bênção. Quantos sermões vocês veem na internet que falam sobre o preço do discipulado cristão? Que falam sobre o custo de ser discípulo de Jesus Cristo? Estes jovens não serviam a Deus para ganhar algo em troca. A determinação deles, mesmo que não fossem livrados, era de ir até o fim. Não se prostrariam. Essa é a forma que age a fé em Deus. Essa é a verdadeira fé em Deus, sem dúvida alguma. O pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele diz: nosso dever é praticar aquilo que é correto. As consequências pertencem a Deus. Eu e você devemos fazer o correto, ainda que os céus caiam. E ele fala outras coisas, depois ele volta afirmando que os céus caiam, mas que sejamos fiéis a Deus e a sua verdade, não temamos. Declaração de fé que reconhece o poder de Deus, mas se sujeita à vontade do Senhor, seja ela favorável ou não. Eles continuariam dispostos a servir a Deus. Algumas lições rápidas que nós aprendemos desse texto é que Deus nos livra no fogo e não do fogo. Repito, Deus nos livra no fogo, não do fogo. Resposta dos jovens, né? O texto diz que encheu Nabucodonosor de fúria, e o texto diz que o aspecto do seu rosto estava transtornado. Ele estava completamente dominado pela sua ira, pela sua fúria. E quando nós estamos dominados por ira, por fúria, nós perdemos a razão, nós perdemos o discernimento, nós começamos a fazer ameaças, e se não formos contidos, executaremos atos horríveis. E foi o que Nabucodonosor fez. Vocês não querem se prostrar? Serão lançados na fornalha. E aí o texto diz que ele, totalmente enraivecido, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. É claro que a fornalha era um grande caldeirão, né? Não havia um dispositivo lá que a pessoa pudesse aumentar a violência da chama de fogo. Não havia, né? Essa expressão 7 vezes mais é uma expressão que indica que aquilo que ele podia fazer para que essa fornalha, para que esse caldeirão ficasse quente, Nabucodonosor fez.
O fogo estava na sua intensidade máxima que ele podia colocar, porque ele estava furioso, porque ele estava irado, e mandou inclusive amarrar aqueles jovens, e lançaram os jovens na fornalha, naquele caldeirão. E a violência do fogo, a ardência do fogo era tão grande que os carrascos que empurraram os jovens foram mortos pelas chamas, para não ter dúvida. Aqueles jovens pagariam por tamanha insolência. Mas quando o rei olhou, ao invés de 3 pessoas, haviam 4 homens, não amarrados, soltos, andando no fogo e sem dano algum. Deus, Ele nos livra no fogo, não do fogo. Há uma passagem lá em Isaías que eu particularmente gosto muito. Fala exatamente dessa realidade. Diz assim, olha, preste atenção. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, Deus falando ao remanescente fiel de Israel, aqueles que não haviam se rebelado contra o Senhor. Aqueles que foram rebelados tinham sido mortos, tinham sido levados para o exílio. O remanescente fiel, aquele povo que permanecia fiel a Deus, Deus disse a eles: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você confia nisso? Você confia que Deus está com você no fogo, na ardência dos problemas que você está enfrentando? Ele está. E é isso que diz a segunda lição. Deus está conosco na fornalha, não é? No fogo. Quando Nabucodonosor viu aquela 4ª pessoa no fogo, ele o chamou de filho dos deuses. Está lá em 3:25, Daniel 3:25. Ele quase acertou, né? A 4ª pessoa que estava na fornalha não era bem o filho dos deuses com letra minúscula, era o próprio Filho de Deus. Os jovens naquela fornalha desfrutaram da presença de Cristo, Filho de Deus, pré-encarnado. Se houvessem obedecido Nabucodonosor, jamais teriam passado por essa experiência, pelo privilégio de andarem com Cristo 6 séculos antes da sua encarnação. Jesus Cristo estava com aqueles jovens. Eles se dispuseram a perder as suas vidas, e quando eles fizeram isso, eles a encontraram. Jesus Cristo disse assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ah, irmãos, não é que Jesus exija que nós morramos, é que não existe nada neste mundo que seja superior a desfrutar da relação com Deus em Cristo. Então, quem encontra isso, encontra a vida, e não abre mão disso. Agora, há pessoas que preferem outros privilégios, entre aspas, que são terrenos e temporários. Esses privilégios passam, a doença chega, a velhice e finalmente a morte. Em algum momento das nossas vidas, nós podemos ser chamados a tomar essa decisão de entrar na fornalha ou ficar fora dela. Em algum momento, nós seremos instados a mentir, a roubar, seremos convidados à promiscuidade,
ao mau uso do tempo, a gastar nossas economias em jogos de azar, a aquisição desonesta de riquezas. Em algum momento nós seremos pressionados, em algum contexto, a ceder, a transigir da nossa fé e a aceitar viver em alguma dessas realidades. Ou seja, entrar, ficar fora da fornalha seria não aceitar, ou entrar na fornalha e não transigir, não compor, não harmonizar com aqueles ou com situações que possam trazer prejuízo à nossa relação com Deus. Qual será a nossa decisão? Nós vamos ficar fora da fornalha, ou seja, aceitar as propostas para nos afastar de Deus? Nós vamos ficar com Nabucodonosor? Ou nós vamos entrar na fornalha, não transigir, não ceder e ficar com Jesus Cristo e desfrutar da companhia de Jesus Cristo? O texto, meus irmãos e irmãs, obviamente nos convida a seguir o exemplo de fidelidade, de fé e de coragem de Mesaque, Sadraque e Abednego, a recusar a prática do mal, a não trilhar o caminho que todo mundo segue para agradar o homem. O texto nos ensina essas realidades. Qual será a nossa posição? Sabe, meus irmãos, a Bíblia, ela traz certos imperativos para nós sermos fiéis a Deus, não fazermos tal e tais coisas, mas a Bíblia é sábia. Sabe por quê? Porque na mesma medida em que ela nos exorta a não fazer aquilo que trará prejuízo à nossa fé, ela nos ensina que isso somente será possível em Cristo. Essa é a sabedoria bíblica. Se, por exemplo, eu pego um texto das Escrituras, lá, vocês não precisam abrir, Colossenses capítulo 3, o verso 5, ele me diz assim: olha, vocês devem fazer morrer a natureza terrena de vocês. Vocês devem mortificar. Olha, não é assim, não é que vocês devem se afastar, não é que vocês devem ficar distantes, não é que vocês devem ficar atentos. O texto lá de Colossenses capítulo 3 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai explicar o que é a natureza terrena: prostituição, avareza, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, tudo isso é idolatria. A Escritura nos ensina a destruir, a aniquilar, a fazer morrer a natureza terrena. Mas na sequência o texto diz: olha, mas para fazer isso, vocês precisam estar revestidos de Cristo. Verso 9. Verso 10, vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Cristo. Sabe o que isso significa? Que a gente não consegue fazer o que a Bíblia propõe se nós formos utilizar e empreender apenas os nossos esforços. Aquelas pessoas que tentam obedecer mandamentos bíblicos sem Cristo são legalistas, pode ver. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Elas não conseguem. Mas quando nós cremos em Jesus, quando a fé em Cristo é a base da nossa vida, nós reconhecemos: Senhor, eu sou pecador. Senhor, por mais que eu me esforce para te obedecer, eu não consigo.
quem está em Cristo reconhece a falência dos seus esforços para obedecer a Deus. E sabe, em Cristo, o que nós fazemos? Nós nos humilhamos e oramos. Nós oramos: Senhor, age na minha vida, porque se o Senhor não agir na minha vida, se o teu Espírito soberanamente não agir na minha vida, eu não vou ser fiel a Ti, eu vou transigir, eu vou me envolver com coisas que me afastam de Ti. Por isso, a Bíblia ela traz o imperativo: não, faça alguma coisa, uma ordem, mas ela apresenta o indicativo, a declaração de que para fazer isso, precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo, crer em Jesus. Nós só vamos atender a proposta desta passagem, sermos fiéis, de não transigir com coisas que nos afastam de Deus, se estivermos em Cristo. Você pode tentar, depois você me conta, tá? Às vezes, tem pessoas que tentam, né? Eu fiz isso, né? Quem sou eu para falar de alguém que tenha feito isso? Eu fiz isso. Quando, lá na juventude, lá na minha igreja, tinha bastante jovens, né, Kelson? Um bom número de jovens. Aí eu fui eleito presidente da mocidade, lá da minha igreja, lá em Jacareí. E eu lembro que o jovem gosta de fazer isso, né? Ele gosta de deitar em chão frio. Eu estava lá no quintal da minha casa, estava calor, estava deitado no chão, aquele piso, né? Que trazia algum frescor, né? Daquele calor. Estava deitado olhando para o céu, era noite, né? Estava olhando para as estrelas e eu disse assim no meu coração: Deus, por 3 anos, desde que eu entrei nessa mocidade, eu vi presidentes que não fizeram nada para Ti. Eu vi jovens que não conseguiram levar à frente nenhuma programação. Esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai arrebentar. Eu disse isso para Deus. Isso foi em janeiro. Fábio, em março eu queria deixar de ser presidente. Eu não queria mais ser presidente, eu não aguentei a pressão, eu não aguentei o fluxo Aí eu percebi, não é pelo meu esforço, eu precisaria estar em Cristo para fazer aquilo que Ele me chama para fazer. Que Deus nos ajude, que você siga em frente e que você creia, sua fé seja depositada em Cristo, na obra salvadora, perdoadora de Deus por meio de Cristo, porque é em Cristo que nós vamos superar as dificuldades, as lutas, né? Porque em Cristo nós oramos, em Cristo nós reconhecemos a nossa fragilidade. Às vezes eu fico até com receio de perguntar: você tem orado? Porque por muitos anos na minha vida eu não orei. Por muitos anos na minha vida eu fui pastor e não orava. Eu orava no culto, nas programações da igreja, mas não na minha vida devocional. Isso não fez nada bem para mim e para a igreja. Nós precisamos estar em Cristo, na presença de Deus, reconhecer a nossa incapacidade, sermos pessoas de oração, de meditação das Escrituras.